Salve, salve, povo meu! Eis-me aqui, Arnaldo Paula, professor de língua portuguesa do LPP, Língua Portuguesa para Passar. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui ao canal do YouTube, Língua Portuguesa para Passar. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se já aqui no nosso canal, Língua Portuguesa para Passar. E também siga lá no Instagram, Língua Portuguesa para Passar. Neste momento aqui, bater um papo sobre análise sintática, tanto no período simples quanto no período composto. Análise sintática, assunto frequente em nossos concursos. Então, vou passar para vocês ferramentas para que vocês entendam qualquer frase de uma forma mais tranquila, de uma forma mais amena. E quero começar com uma questão aqui bem interessante, vejam bem. Eu quero chamar a sua atenção para alguns fatores aqui. Não é razoável que a lei de improbidade ainda não contém uma única referência a bens culturais. Eu quero chamar a sua atenção aqui para o vocábulo que. O vocábulo que na língua portuguesa ele tem várias classificações, mas o vocábulo que sobressai mais em duas classificações em nossos concursos, como uma conjunção integrante ou como um pronome relativo. O conectivo que, o vocábulo que, como conjunção integrante, iniciará uma oração subordinada substantiva. Não se esqueçam disso, não se esqueçam disso. Deixe-me falar novamente. O vocábulo que, como conjunção integrante, introduzirá uma oração subordinada substantiva. O vocábulo que, como pronome relativo, iniciará uma oração subordinada adjetiva. O vocábulo que, como pronome relativo, iniciará uma oração subordinada adjetiva. Então, não se esqueçam disso. E como eu vou diferenciar o que conjunção integrante do que pronome relativo? Vejam só. Quando toda oração, não somente o vocábulo que, mas toda oração iniciada, toda oração introduzida pelo vocábulo que puder ser substituída por isto, por isso, esse vocábulo que será uma conjunção integrante. Então, não é razoável que a lei de improbidade ainda não contém uma única referência a bens culturais. Não é razoável isto. Então, toda oração iniciada pelo vocábulo que pode ser substituída por isto. Logo, esse vocábulo que é uma conjunção integrante. Conjunção integrante, ela vai iniciar uma oração subordinada substantiva. Nós temos oração subordinada substantiva subjetiva, predicativa, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, e apositiva. Tudo bem? Então, são esses 6 tipos de oração subordinada substantiva: subjetiva, predicativa, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal e apositiva. Então, aqui, eu já posso eliminar letra D, complemento direto e adjunto adnominal. Elimino. A completiva nominal eu também vou eliminar, porque a oração subordinada substantiva
objetiva indireta e a completiva nominal serão introduzidas por preposição. Então, antes da conjunção integrante haverá uma preposição. Não é o caso aqui. Eu elimino, por isso, a opção E. Vou ficar entre A e B. Vejam só, será que ela é subjetiva ou ela é predicativa? Vejamos aqui, deixa eu trocar a cor. Isto não é razoável. O isto equivale à oração subordinada substantiva. Então, vejamos aqui. Fazendo a tradicional pergunta ao verbo, o que não é razoável? Isto. Isto é o sujeito. Verbo ser, verbo de ligação. E razoável é o adjetivo relacionado ao sujeito, o predicativo do sujeito. Então, esta oração aqui é uma oração subordinada substantiva, subjetiva. Ela está em forma de sujeito. Então, eu elimino a opção B e respondo com a opção a solução para o nosso problema. Amém, povo meu? Ficou clara a questão? Então, fiz uma análise aqui, falei sobre o vocábulo que, como identificar o vocábulo que como conjunção integrante, coloquei que o vocábulo que, como conjunção integrante, inicia uma oração subordinada substantiva. São 6 tipos de oração subordinada substantiva: subjetiva, predicativa, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, apositiva. Falei que a objetiva indireta e a completiva nominal são iniciadas por preposição. Tá vendo só? Dei várias dicas e juntos chegamos aqui à conclusão da opção A como solução para o nosso problema. Amém, povo meu? Ficou clara a questão? Maravilha! Vamos à próxima, então. Vejam só. A celebração da data reforça a importância da introdução de bons hábitos alimentares desde os primeiros anos da vida das crianças. O termo da data... Opa, então aqui, ó. A celebração da data. Na oração a que pertence... na oração a que pertence função sintática de... Então, vamos lá. Aqui nós temos um termo introduzido por preposição de, relacionado a um substantivo, no caso, celebração, substantivo abstrato. Aqui nós temos algo interessante que eu quero chamar a sua atenção aqui, ó. A resposta desculpa, deixa eu melhorar aqui, ficou ruim, agora vai. A resposta do professor. A resposta ao professor. Vejam só o que eu quero chamar a atenção aqui, ó. Termo introduzido por preposição, termo introduzido por preposição. Relacionado a substantivo abstrato, ó, resposta, substantivo abstrato. Aqui eu posso confundir adjunta de nominal com complemento nominal. O termo introduzido por preposição relacionado a substantivo abstrato pode gerar uma confusão entre adjunta de nominal e complemento nominal. Como vou diferenciar? Vou observar a postura ativa ou passiva do termo introduzido por preposição. A resposta do professor. O professor deu a resposta. Então, aqui é um elemento ativo. Se é elemento ativo,
adjunto adnominal. A resposta ao professor. O professor recebeu a resposta. Então, é o elemento passivo. Se elemento passivo, vai ser complemento nominal. É dessa forma que a gente vai resolver a celebração da data. A data foi celebrada. A data não celebrou. Ela foi celebrada. Elemento passivo. Se elemento passivo é complemento nominal. Opção é a solução para o nosso problema. Gostou, povo meu? Maravilha, viram só? Dei essa informação aqui importantíssima. A diferença entre adjunto, adnominal e complemento nominal, quando está, melhor dizendo, o termo introduzido por preposição relacionado a substantivo abstrato. Se o elemento estiver em postura ativa, ele vai ser adjunto adnominal. Se o elemento estiver em postura passiva, ele será complemento nominal. Aqui, a definição com a opção E da questão número 2. Não se esqueçam desse detalhe, é uma das análises sintáticas mais frequentes em nossos concursos. Amém, povo meu? Foi para a conta aí? Maravilha! Então, vamos à próxima questão. Vejam só o que diz a próxima questão. Com relação à oração, algumas medidas foram adotadas pelo Ministério de Minas e Energia. Do primeiro período do terceiro parágrafo, é correto afirmar. Então, vamos lá. O núcleo do sujeito gramatical corresponde ao termo medidas, com o qual a locução verbal foram adotadas, concorda. Será que é verdade isso aí? Vamos ver aqui, ó. Algumas medidas foram adotadas pelo Ministério de Minas e Energia. O que foi adotado pelo Ministério de Minas e Energia? Algumas medidas. Tudo isto aqui, algumas medidas, é o sujeito da oração. O núcleo do sujeito, olha só, é medidas. Medidas é o núcleo do sujeito. E foram adotadas, está concordando com o núcleo do sujeito, medidas. A princípio, a opção A nos atende. Vamos ver as outras, então. Opção B. O sujeito sintático dessa oração é Ministério de Minas e Energia? Não. Vejam só. Aqui nós temos uma estrutura em voz passiva. Pelo Ministério de Minas e Energia, povo meu, é agente da passiva. Então, eu elimino a opção B. C. O termo adotadas funciona sintaticamente com objeto direto. Não é objeto direto. D. O termo pelo Ministério de Minas e Energia exerce a função sintática adjunta adverbial de lugar? Não, já falei que é agente da passiva aqui, elimino. Opção E, a oração está sintaticamente na ordem indireta. Não, ó, sujeito, verbo, e no caso aqui o agente da passiva está na ordem direta. Elimino a opção E. Logo, a solução para o nosso problema, de fato, está na opção A. Amém, povo meu? A de amém. Maravilha, resolvida a terceira questão. Veja aí o passo a passo. Temos aqui uma estrutura em voz passiva, o sujeito paciente, algumas medidas, o núcleo desse sujeito, que é medidas, foram adotadas a estrutura em voz passiva, foram adotadas pelo Ministério de Minas e Energia, que é o agente da passiva. É o termo que pratica a ação verbal, só que na voz passiva. Na verdade, o Ministério de Minas e Energia que tomou a atitude de adotar algumas medidas, passando para a voz ativa. Amém, povo meu? Maravilha. Opção A é a solução para o nosso problema. Vamos à próxima questão. Vamos lá. Além disso, o nutricionista é fundamental. A oração apresenta um predicado. Nós temos predicado verbal, predicado nominal
e predicado verbo nominal. Então, são 3 tipos de predicado. No predicado verbal, o núcleo será um verbo transitivo ou um verbo intransitivo. Tá bom? Então, no predicado verbal, o núcleo será um verbo transitivo ou um verbo intransitivo. No predicado verbal, não poderá haver verbo de ligação nem predicativo. Tudo bem? Agora, no predicado nominal, não poderá haver verbo transitivo nem verbo intransitivo. Então, o nominal é o oposto do verbal. No predicado nominal, haverá verbo de ligação e haverá predicativo do sujeito, sendo o predicativo do sujeito o núcleo desse predicado. Verbo de ligação nunca será núcleo do predicado. E o predicado verbo nominal terá um verbo transitivo ou um verbo intransitivo como núcleo e outro núcleo, o núcleo nome, que será um predicativo do sujeito ou um predicativo do objeto. No predicado verbo nominal, não haverá verbo de ligação. Verbo de ligação só aparece no predicado nominal. E, reitero, reforço, o verbo de ligação nunca será núcleo do predicado. Quando o verbo de ligação aparecer no predicado nominal, ele não será núcleo. No predicado nominal, o núcleo será o predicativo do sujeito. Então, vejam só, o nutricionista é fundamental. É fundamental aqui, faz com que a gente identifique esse predicado olha só, verbo ser, neste texto aqui ele é verbo de ligação. Fundamental é o predicativo do sujeito ou nutricionista, olha aqui. Então, nesse predicado, nós temos verbo de ligação e predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito vai ser o núcleo. Então, aqui, nós temos um predicado nominal. Predicado nominal, resposta, opção C. É a solução para o nosso problema. Amém, povo meu? Viram só? Detalhei aqui, dei uma palhinha sobre predicado. Detalhe, ó. Tudo sobre sujeito, sobre predicado, sobre sintaxe, você tem lá no meu curso do zero ao avançado com o método LPP. O método LPP, olha aqui eu colocando em evidência, em que eu coloco em cores diferentes, em que eu detalho os termos. Então você tem isso tudo aqui de uma forma mais ampla lá no meu curso de língua portuguesa do zero ao avançado com o método LPP. Mais à frente, eu vou falar sobre esse curso, vou dar mais detalhes sobre esse curso. Amém, povo meu? Maravilha. Vamos à próxima questão, então. Vejam só. Apesar de nunca ser creditado oficialmente pelo retorno do anime, a influência de Aiki é óbvia para muitos. A oração subordinada presente no trecho acima classifica-se. Eu quero chamar a sua atenção para esse apesar de. Esse apesar de é um conectivo com valor concessivo. Então, eu já elimino a opção A, elimino a opção B, elimino a opção C e fico com a opção D. Aqui nós temos, por conta do apesar de, uma oração subordinada adverbial concessiva. Amém, povo meu? Opção D. Maravilha. Próxima questão. A infância foi inventada pela sociedade ocidental. Logo, a sociedade ocidental inventou
a infância. Aqui é uma estrutura em voz ativa. Aqui é uma estrutura em voz passiva. Viram a diferença? A infância foi inventada. Essa estrutura verbal aqui é uma estrutura verbal que indica a voz passiva. O que foi inventada pela sociedade é a infância, sujeito, paciente. A infância não inventou nada, ela foi inventada, sofreu ação, por isso que é um sujeito paciente. E o termo pela sociedade ocidental? Na verdade, a sociedade ocidental que inventou. Aqui nós temos um termo que pratica a ação do verbo, só que na voz passiva. Logo, ele é o agente da passiva. Temos isso na opção C, solução para o nosso problema, agente da passiva. Amém, povo meu? Ficou clara a questão? Viram só? Análise sintática com detalhes. Mencionei que ia falar sobre o curso, então vou falar agora sobre o curso antes de fazer a última questão. Olha só, povo meu. Curso de português do 0 ao avançado para concursos com o método LPP. Vocês estão vendo? Eu destaco para vocês, faço as ligações entre os termos, detalho para você. Esse é o meu curso do 0 ao avançado, de forma cadenciada, calma, cristalina, para você entender e entender muito bem língua portuguesa para você passar no seu concurso. Então, curso de português, curso de língua portuguesa do 0 ao avançado para concursos com o método LPP. Material de apoio em PDF em cada aula do curso. Simulado ao final de cada módulo com o sistema Training Time temporizado, simulando a sua prova. Então, você terminou o módulo de sintaxe, vai partir para um simulado. E você tem a nossa assistência aqui, porque nós montaremos sua rota de estudos personalizada para cada conteúdo programático do seu edital. Então, você está se programando para fazer 5 concursos diferentes. Nós montaremos 5 rotas diferentes para vocês. Então, nós daremos ampla assistência a vocês. Esse é um dos diferenciais do nosso curso. Suporte tira dúvidas do aluno. Terminou o módulo de sintaxe na teoria. Partiu para as questões. Surgiu dúvida, você entrará em contato com a nossa equipe. Nossa equipe direcionará a dúvida e passarei tudo claro, tudo cristalino para que a sua dúvida seja sanada. Esse é o curso Língua Portuguesa para Passar. Esse é o curso que vai do 0 ao avançado. Esse é o curso que dá assistência a você. Então, pense bem, que vem na sequência aí, ó. Bônus 1, bônus 2. Curso de redação oficial, ainda você tem 2 bônus. Redação oficial é o estudo do Manual da Presidência da República. Em alguns concursos nós temos esse conteúdo. E o bônus 2, um curso de literatura do quinhentismo ao pós-modernismo, literatura. Em alguns concursos você tem presente também. Aí, esse investimento aqui, a princípio, seria R$ 597. Por que eu digo a princípio? Falei a palavra investimento. Não pense que você vai comprar um curso, pense que você está investindo para alcançar o seu objetivo, que é a aprovação em um concurso público, tão sonhado concurso público, sua aprovação, sua classificação, a felicidade para você e para sua família. Povo meu, no cartão de crédito, esse meu curso, com todos esses acréscimos aqui e os 2 bônus, você vai deixar de lado os R$ 597 e vai investir no cartão de crédito em 12 vezes de R$ 30,66. A equipe já está colocando aí embaixo o link para você já entrar em contato, o número do WhatsApp para você entrar em contato também, ou pelo link ou pelo número do WhatsApp, e já investir nesse material. De 597,
você vai investir 12 vezes no cartão de crédito de R$ 30,66. Olha só, povo meu, pense bem, olha só que coisa boa esse valor. Arnaldo, não quero em 12 vezes não, quero em 6 vezes. Maravilha, entre em contato com a nossa equipe e a nossa equipe vai passar o valor. 6 vezes, valor X. Ah, Arnaldo, quero comprar à vista. Pix. Entre em contato com a nossa equipe que você vai ter o valor pagando em Pix, pagando em boleto à vista. Então, você tem várias formas de pagamento. Entre em contato com a nossa equipe, veja que fica melhor para você e já invista nesse material, invista nesse curso do básico, do zero ao avançado, com o método LPP. Eu recomendo, curso top, curso muito bom. E, depois de mencionado isso, vou fazer a última questão aqui. Na oração, aqui no Brasil é fácil perceber, olha só, perceber o quê? O impacto da poluição visual. O trecho destacado corresponde, olha o verbo perceber, aquele que percebe, percebe algo. Aquele que percebe, percebe algo. O verbo perceber é um verbo transitivo direto. Perceber o quê? O impacto da poluição visual. Este aqui é o complemento do verbo transitivo direto, o objeto direto. Logo, a opção A soluciona o nosso problema. Amém, povo meu? Gostou? Então, entre em contato lá com a nossa equipe, você vai ter isso aqui e muito mais no meu curso do zero ao avançado com o método LPP. Curso top de linha, povo meu. Eu recomendo. E também faço o seguinte, inscreva-se já aqui, se você ainda não se inscreveu, no canal do YouTube, @Língua Portuguesa para Passar. E siga lá no Instagram também, @Língua Portuguesa para Passar. Valeu, povo meu, um forte abraço, até a próxima, tchau, tchau.